Estou ensinando uma série chamada Orando da Maneira de Jesus. Esta é a quarta semana, então, se você não ouviu as últimas 3 semanas, acesse nossa página no YouTube da Igreja 5F ou minha página no YouTube na seção de transmissões ao vivo e você pode assistir todas elas. Muito importante. Eu estou ensinando como orar no vinho novo. Não da maneira do vinho velho, mas da maneira do vinho novo, que é a maneira de Jesus. Amém? Então, vou fazer um pequeno resumo da semana passada de onde paramos. Eu estava ensinando sobre como um servo de Deus deve orar quando vai ministrar. Como devem orar? Como devem orar da maneira de Jesus, da maneira do vinho novo. E simplesmente como isso deve ser, é tendo fé. Fé de que Deus enviou você para fazer essa obra, para curar os doentes, expulsar demônios, sabe? Não é como se você simplesmente tivesse se colocado nessa posição, no caso dos servos de Deus. Não é como se você simplesmente tivesse se colocado ali e estivesse se perguntando se Deus vai aparecer ou não, se perguntando se ele vai agir. Talvez você sinta que precisa convencê-lo ou fazer algo mais para tentar fazê-lo vir. Não. Veja, essa é a maneira do vinho velho. Quando Deus realmente unge um servo de Deus, como quando ele chama alguém para ser um ministro quíntuplo, por exemplo, ele coloca a sua unção nessa pessoa, o seu poder nela, para essa obra que ele quer que ela realize. Então, quando ele chama alguém, ele dá à pessoa o que ela precisa para fazer aquilo que ele está chamando ela para fazer. Dá o poder, a capacidade, a autoridade. E o servo de Deus precisa fazer a sua parte, obedecer, estudar a palavra de Deus, dedicar tempo para ouvir o Espírito Santo, trazer revelação, e precisa fazer a sua parte, continuar se apresentando em obediência e fazendo tudo o que Deus está pedindo. Seja coisas comuns, coisas práticas que talvez não pareçam tão espirituais. Para mim, isso envolveu muita edição, publicações e coisas relacionadas às redes sociais. E à medida que o servo de Deus continua obedecendo, sejam essas coisas ou coisas que parecem mais espirituais, como se apresentar, pregar e ministrar, à medida que continua fazendo essas coisas repetidamente, isso faz a unção crescer, faz o equipamento crescer. Então, é espiritual, não é uma questão de, por exemplo, no meu caso, falar em público era o maior medo e fraqueza. Mas não era como se eu precisasse clamar: Deus, me dê palavras. Ah, não sei como vou conseguir fazer isso. Também não era como se eu precisasse me matricular em um curso de oratória. Era mais dizer: Senhor, eu não consigo fazer isso sem o Senhor. Eu tenho essa fraqueza e eu preciso de ti. Mas eu confio que o Senhor vai me equipar, o Senhor vai me dar a capacidade de fazer isso. Vai me dar a capacidade de falar. Então agora eu vou obedecer e falar. Mesmo que eu não me sinta equipada, eu creio, eu escolho crer. Então, essa é a maneira de acessar o poder de Deus, os dons e as habilidades. Foi assim que aconteceu comigo, sabe? Eu não me matriculei em um curso de oratória, não me matriculei em um seminário, eu recebi minha capacitação e meu conhecimento espiritual por meio do meu pai espiritual, o que é bíblico. Sabe, foi assim que Timóteo recebeu de Paulo, foi assim que os discípulos receberam de Jesus, foi assim que Eliseu recebeu de Elias. Amém? E hoje em dia é muito raro encontrar um seminário do vinho novo, sabe? Mas as coisas vão mudar, porém, por enquanto, aleluia, louvado seja Deus. Sim, aleluia. Então, de qualquer forma, para eu acessar a unção, os dons, as habilidades, os dons para pregar e tudo mais, tudo veio disso, de uma fé simples como a de uma criança e da obediência. E com o passar do tempo, Deus acrescentou essas coisas em mim, Deus acrescentou as habilidades, Deus aumentou a unção, Ele acrescentou os dons. Amém? Louvado seja Deus. Então, não era como se todos os dias eu dissesse: Senhor, venha, por favor, manifeste-se, traga o teu poder. Essa não é a maneira do vinho novo, essa não é a maneira espiritual. Quando Deus realmente unge alguém, ele coloca a unção ali
E nós não podemos controlar o nível, certo? A maneira como eu falo agora, a maneira como eu prego agora, não é como eu pregava no primeiro ou no segundo ano. Mas eu não poderia manipular nem clamar ainda mais para que Deus me desse, naquela época, a capacidade de falar como fala agora. Não, eu simplesmente precisava obedecer, precisava ter fé, que eu tinha o que precisava naquele momento para fazer aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Amém? Aleluia. Então, na semana passada, eu estava ensinando sobre como um servo de Deus deve orar. Como deve orar ao ministrar. E é muito simples. Assim como eu expliquei, pode ser apenas uma oração simples. Senhor, muito obrigada pelo seu favor. O Senhor me deu tudo o que eu preciso para fazer isso. Agradeço porque o seu favor me cerca. A sua unção está aqui dentro de mim. E te agradeço, Jesus, porque o Senhor vai fazer o que deseja fazer hoje. O Senhor vai curar os doentes, vai libertar os oprimidos. Então, obrigada, Senhor. Faça a sua vontade. É assim que os servos de Deus devem orar. Não precisa ser mais do que isso, não precisa ser mais longo do que isso, realmente. Não precisa, sabe? Então, esse tipo de oração toca o coração de Deus. Ele é tocado quando temos esse tipo de fé e vivemos com esse entendimento do mundo espiritual, em vez de fazermos coisas religiosas, talvez porque nos façam sentir mais espirituais, ou por causa da maneira como as pessoas nos fizeram sentir, ou por causa do que aprendemos, ou algo assim. Amém? E dito isso, também quero compartilhar agora que essa oração de um servo de Deus para o ministério pode se aplicar, pode se aplicar a todos vocês quando se trata de fazer aquilo que Deus pediu que vocês fizessem. Seja o que for que ele pede, seja o que for que ele pediu para você fazer na vida. Seja ministrar a alguém dentro do seu próprio domínio espiritual, do seu território espiritual, ou nem mesmo ministrar, mas simplesmente fazer coisas que ele quer que você faça. Coisas para as quais talvez você não se sinta capacitado ou que talvez pareçam difíceis. Você deve orar da mesma maneira. Eu creio, Senhor, que o Senhor me capacitou. Obrigado por me capacitar. Obrigado por me dar a capacidade. Obrigada pelo seu Espírito que me guia. O seu Espírito Santo. Obrigado pelo teu poder, pela sua unção. Obrigada pelos dons e pelas habilidades que o Senhor me deu. Eu não consigo fazer isso sem o Senhor, mas eu sei que consigo fazer isso com o Senhor e que o Senhor está comigo. Então, agora caminho em fé para fazer essa coisa. Obrigado, Jesus, por me ajudar. Obrigado porque eu não preciso me preocupar nem passar por dificuldades. Orações como essa, não precisa ser palavra por palavra, estou apenas dando um exemplo. Muito diferente dessa maneira de clamar, se perguntando se ele vai ouvir, se preocupando. Será que orei por tempo suficiente para ele vir? É bem diferente, certo? Essa é a maneira do vinho novo, a maneira de Jesus orar. E essas são as orações que agradam a Deus. Precisamos entender o quanto a fé é importante. O quanto agrada a Deus simplesmente caminharmos em fé em tudo o que fazemos, em vez de sermos como bebês e nos esquecermos da fidelidade dele, nos esquecermos e escolhermos não valorizar aquilo que já vimos e aprendemos sobre ele. É isso que tantos cristãos fazem quando continuam sendo bebês. Eles já viram Deus agir, já viram que Deus é fiel, já viram Deus realizar milagre após milagre. Mas muitos não valorizam isso. Muitos não valorizam essa experiência preciosa, esse histórico da fidelidade dele. E muitos não entendem que isso é Deus se revelando a você. Isso não é um acontecimento aleatório, como uma experiência isolada e fora do comum. Isso não é coincidência. Isso é Deus mostrando a você que é assim que ele é todos os dias. Ele é fiel. Só porque as coisas não acontecem no tempo em que queremos, não significa que Deus não seja fiel. Se você ainda não está vendo, ele continua sendo fiel, apenas ainda não é o tempo dele. Então,
Deus quer que despertemos para essa verdade, valorizemos essa verdade, nos lembremos dessa verdade e caminhemos nessa verdade para não voltarmos mais para trás, para não continuarmos mais como bebês, sabe? Para não sermos tão inconstantes. Quando as bênçãos chegam e os milagres se manifestam, Deus é fiel! Amém. E em outro dia, quando você ainda não está vendo o milagre que deseja, eu não sei onde Deus está. Ore por mim. Senhor, onde o Senhor está? Deus quer que avancemos para além dessa fase de bebê. E fazemos isso escolhendo ser pessoas de fé, escolhendo caminhar pela fé e não pelo que vemos. Não é segredo. Muitas vezes as coisas não vão acontecer no tempo em que queremos. Isso não é nenhum segredo. Surpresa! Caso você não soubesse. Mas Deus continua sendo fiel. Não deixe mais o inimigo mentir para você. Vamos agradar a Deus todos os dias, tendo fé, caminhando em fé. Amém? Aleluia. Muito bem. Agora eu vou ensinar. Tenho ensinado diferentes aspectos da oração, porque existem muitos tipos diferentes de oração. Então, o próximo tipo de oração que vou ensinar é como orar quando você tem desejos do seu coração. Com isso, quero dizer que, primeiro, eu já ensinei como você deve orar quando precisa de cura e libertação e de milagres urgentes. E de milagres urgentes, devo dizer, porque Deus não quer mais que você fique preso pelo diabo. Isso é como uma emergência. Se você tem opressão demoníaca, se você vier aqui com opressão demoníaca e tiver fé, Deus vai te libertar. Agora, se você tiver muitas camadas, talvez seja um processo, mas você não vai continuar aqui com toda essa opressão demoníaca. A libertação vai começar. As camadas vão começar a sair. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito até que você esteja completamente liberto. Porque Deus vê isso como algo urgente. Ele não quer mais que você fique preso pelo diabo. Aleluia. Então, libertação e cura são coisas urgentes. É importante entender que Deus quer que você seja curado e liberto agora. Você não deve vir à igreja com a atitude de: não sei se Deus vai me curar ou me libertar. Talvez ainda não seja o tempo dele, vamos ver. Não. Ele quer que você entenda o seu amor maravilhoso. Ele vê a realidade de quando você está sob opressão demoníaca. É como se você estivesse na prisão, preso na prisão do diabo. Sabe? E Jesus ama tanto você, a Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo e dar a você vida abundante. Então, esse é o seu grande amor, ele quer arrancar você de lá, arrombar as portas da prisão e tirar você de lá agora. Aleluia! Pelas feridas dele você foi curado, essa é sua herança de Deus. O sangue que Jesus derramou antes mesmo de ir para a cruz foi para que você tivesse uma herança de cura e liberdade agora. Aleluia! Às vezes, a manifestação completa não é imediata, mas começa no espírito. Começa no mundo espiritual naquele momento, sabe? Como no testemunho da Coreia. Quando orei por ela, quando estávamos no outro prédio, na Mission Road, acho que foi no ano passado, ela ainda não sentiu nenhuma diferença no corpo, a dor ainda estava lá no início. Mas então ela entrou no avião e, de repente, a dor começou a ir embora. Ela estava dormindo agora e então a dor desapareceu completamente. Aleluia! Então o milagre já havia começado no mundo espiritual. É que às vezes ele apenas se manifesta mais tarde no físico, mas Jesus fez aquilo naquele momento. Trouxe liberdade e cura. Aleluia. Então é por isso que estou ensinando isso a vocês agora. Existe uma maneira de orar por cura e libertação que ensinei. Acredito que há alguns domingos atrás e também no domingo passado, onde uma grande parte disso é se posicionar onde o poder de Deus está para receber essa unção e caminhar em fé, crendo que você recebeu essa unção
em vez de ignorar o fato de que esse poder realmente foi liberado sobre você e chamar a Deus como se ele não tivesse feito nada. Não, você precisa crer nesse poder de Deus. O poder de Deus que você testemunhou que viu, sobre o qual ouviu testemunhos e mais testemunhos, você precisa ter fé de que, quando eu declaro e libero essa unção, Deus está agindo agora com poder e te tocando. Cada um de vocês precisam ter essa fé, em vez de simplesmente esperar que algo físico aconteça. E se você não sentiu nada físico, pensa: ah, nada aconteceu. Então você vai aclamar a Deus: Deus me cure, Deus me liberte. Enquanto isso, Deus já te curou e libertou. Mas você não abriu o presente que ele deu a você, que tinha o seu nome nele. Você deixou o presente parado aqui. Em vez de abri-lo, recebê-lo, valorizá-lo, guardá-lo com carinho, conservá-lo e sair pela porta levando-o com você. Então, essa é uma maneira de orar. Então, volte e assista ao outro vídeo, a mensagem anterior, para aprender mais sobre isso. Mas agora quero ensinar como orar pelos desejos do seu coração que não são urgentes. Tipo, que tem a ver com o tempo de Deus, bênçãos que ele quer dar a você. Então, aqui está um exemplo disso. Seria um marido, ou uma esposa, filhos, uma casa, ou talvez, se você está morando em um apartamento onde não quer morar agora, não parece vida abundante, mas atende às suas necessidades. Mas, sabe, você sabe que Deus tem mais para você. Então, existem coisas assim que fazem parte da vida abundante. Você pode ter certeza no coração de que esse é um daqueles desejos que Deus vai realizar à medida que você encontra sua alegria nele. Encontre sua alegria no Senhor de todo o coração, e ele realizará os desejos do seu coração, de acordo com a vontade dele. Então, existem certas coisas que você pode ter certeza que fazem parte da vontade dele. Como se você estiver morando em um apartamento agora, dividindo-o com várias pessoas. Sabe? Você deve saber que Deus tem mais para você, no tempo dele. Amém? Existem certas coisas sobre as quais você pode ter certeza que esse desejo do seu coração está alinhado com a vontade de Deus. Não apenas as coisas relacionadas à cura e libertação, mas, por exemplo, a provisão, ou ter um carro, por exemplo. Talvez você tenha passado por dificuldades financeiras por muito tempo, que talvez você tenha um carro, mas ele não seja muito bom. Talvez esteja todo acabado, algo assim. E você mora em um lugar como Los Angeles, por exemplo, onde a maioria das pessoas praticamente precisa de um carro. É difícil. É muito mais difícil sem um carro. Então, mesmo que isso não seja uma questão urgente de cura ou libertação, você pode ter confiança de que esse desejo do seu coração de ter um carro bom, que funcione bem, faz parte da vontade de Deus. Amém? Existem certas coisas assim nas quais você pode ter confiança e realmente crer que são uma promessa de Deus. E haverá outros desejos do seu coração sobre os quais talvez você não tenha certeza. Talvez você tenha esse grande sonho de ter 3 filhos, mas não sabe com certeza se é a vontade de Deus ou não. Talvez seja a vontade de Deus que você tenha 2, 4 ou um ou zero. Você não sabe. Existem certas coisas assim que você simplesmente entrega a Deus e diz: Este é o meu desejo, Senhor, mas faça a sua vontade. Eu confio em ti. Isso não é uma questão de, sabe, tudo ou nada. É apenas um desejo no meu coração, mas o Senhor sabe o que é melhor. Porque nós não sabemos o que é melhor, sabe? Meu sonho era ser cantora e compositora de música cristã pop e eletrônica. Eu havia buscado esse sonho por muito tempo. E eu estava tentando descobrir qual era o meu chamado havia muito tempo. E finalmente achei que tinha encontrado e fiquei muito animada. E realmente sonhava com isso. E sabe de uma coisa? Esse não era o plano de Deus para a minha vida. Esse não era o sonho de Deus para a minha vida. E com o passar do tempo, quando eu entreguei esse sonho, porque Deus me chamou para fazer isso, ele me chamou para ser apóstola, estou muito feliz e alegre que Deus está no controle. Mesmo sendo um bom sonho, era ser uma cantora cristã, sabe? Compositora. Mas, sabe, esse era o meu sonho, mas Deus tinha algo ainda melhor, porque ele conhecia o meu coração melhor do que eu mesma. Eu achava que aquilo me traria alegria, um senso de propósito e me ajudaria a alcançar muitas pessoas. Mas Deus sabia que isso poderia até ser verdade, porém, o meu verdadeiro chamado é muito maior. É muito maior do que eu imaginava. Sou muito mais abençoada fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, sendo apóstola. Eu sei que estou tocando a vida de muitas mais pessoas. Deus está tocando muitas mais pessoas por meio de mim nisso do que tocaria por meio daquele sonho que eu tinha, sabe?
Então, existem outras coisas em que você precisa ter esse entendimento. Existem certas coisas que Deus não quer que você descubra. Isso faz parte de confiar nele, faz parte da entrega, dessa caminhada de fé. Amém? Muito bem, agora estou ensinando como orar por desejos do coração como esses. Então, vamos imaginar que seja uma casa, um lar, ou talvez um apartamento melhor do que aquele em que você mora agora. Digamos que esse seja o desejo do seu coração e que você tenha certeza de que isso é o que Deus quer para você. Então, a maneira correta de orar por isso é apresentar esse pedido a Deus. Tipo, Senhor, eu desejo isso. Eu desejo essa casa. Talvez seja o desejo de ter uma casa com um quintal, coisas assim. Então você ora por isso e depois simplesmente entrega a Deus. Você diz que seja de acordo com a sua vontade no seu tempo. No seu tempo, Senhor. Este é o meu pedido, mas que seja no seu tempo que a sua vontade seja feita. E quando você faz um pedido, Deus ouve. Deus ouve. Você não precisa gritar. Pode falar com uma voz normal, até mesmo sussurrar. Deus conhece até os seus pensamentos antes mesmo de você pensar neles, sabe? Então ele consegue ouvir quando você pede. Então você precisa entender que Deus te ama muito. Ele quer que você tenha vida abundante. Ele quer aquilo que você pediu e ele vai fazer acontecer. Ele tem todo o poder do mundo, o maior poder para realizar isso, para fazer isso acontecer, para abrir as portas. Então ele tem um reino, ele tem um governo do reino, ele tem anjos, ele tem esse reino no mundo espiritual que não pode ser visto. Esse reino entra em ação e faz aquilo que precisa ser feito, trabalhando conosco e também nos ajudando, sabe? Então, para um pedido como esse, como uma casa, você faz o pedido e esse pedido é colocado como se estivesse em um arquivo no mundo espiritual. E então, Deus envia o governo do seu reino para realizar isso. Então, agora as coisas começam a avançar no mundo espiritual. Estou compartilhando verdades espirituais profundas com vocês hoje, carne espiritual. Aleluia. Então, Deus envia o governo do reino para procurar essa casa, por exemplo, sabendo do que você gosta. Quando aprendi essa verdade, meu coração ficou muito tocado, porque onde moro atualmente é um apartamento e há 2 lareiras nesse apartamento. E quando meu pai espiritual revelou essa verdade, que estou compartilhando agora, essas verdades de alimento sólido, profundas, quando aprendi isso, fiquei muito tocada porque eu amo lareiras e nunca tive uma enquanto crescia, mas sempre amei. E nem sequer pedi uma lareira a Deus. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Agora, sabe, eu pensava que talvez mais tarde na minha vida, porque eu não estava procurando nada extravagante. Nesse apartamento onde moro agora, moro desde 2021, o ano em que o avivamento começou. Eu não estava procurando nada extravagante ou grande, só queria algo em um bairro bom, porque onde eu morava havia muitos arrombamentos e não era tão seguro. E queria apenas algo com um pouco mais de espaço e um pouco melhor. Era isso que eu procurava, então eu nem estava pensando em ter uma lareira, muito menos duas. Eu estava procurando apenas um apartamento básico. Eu estava pensando, é com isso que eu vou ficar feliz. Mas dizem Efésios 3:20. Agora, aquele que é capaz de cumprir o seu propósito e fazer infinitamente mais do que tudo o que ousamos pedir ou pensar, muito além das nossas maiores orações, esperanças ou sonhos, de acordo com o seu poder que está agindo dentro de nós. De acordo com o seu poder que está agindo dentro de nós, de acordo com a nossa fé, o poder da nossa fé. Amém? Então, quando eu estava procurando, havia apenas alguns apartamentos que talvez dessem certo dentro da faixa de preço, da região e tudo mais. Eu só encontrei uns dois que poderia visitar, e na última vez em que procurei apartamentos em Los Angeles foi um pesadelo. Era como se eu estivesse me candidatando a um emprego, fui rejeitada por tantos. Vocês entendem, certo?
E até aqueles para os quais me candidatei e não consegui, não eram bons, não eram tão bons quanto aquele que eu já morava. Isso foi muitos anos atrás, por volta de 2017. Sim. Então, quando Deus falou comigo em 2021 para procurar outro apartamento, pensei, isso provavelmente vai ser muito difícil. E o primeiro e único apartamento que visitei ficava em um bairro melhor do que qualquer lugar onde eu imaginava poder morar. Era lindo e não era tão caro. E eu simplesmente fui visitar e consegui o apartamento. Era um condomínio e o proprietário simplesmente disse sim. No dia seguinte, tudo já podia acontecer, foi sobrenatural. Eu sabia que era sobrenatural porque não tinha sido assim anos antes. E eu tinha duas lareiras, uma no meu quarto e outra na sala. Quando o tempo está frio, porque não quero gastar muita eletricidade. Então, quando faz frio, ligo aquela lareira todas as noites, pode ter certeza. Aleluia. Mas existe algo que quero ensinar a vocês por meio disso. Quando você faz esse pedido, Deus envia o governo do reino para procurar aquilo que você gosta e em uma boa região, algo melhor do que nós mesmos poderíamos saber. Mas quando Deus envia o governo do reino também observa o tempo. O tempo, tipo, ah, ele ou ela está ocupado demais nesta fase. Ainda não é o momento certo. Vamos esperar alguns meses, um ano, 2 anos. É isso que Deus considera e então envia o governo do reino para realizar. Então, uma vez, quando eu estava procurando apartamentos, e foi difícil, na verdade, houve outra ocasião em que procurei apartamentos e simplesmente desisti porque não era o tempo de Deus. Mas às vezes ele quer que batamos na porta. Ele quer que procuremos, sabe? Mesmo que ainda não seja o tempo dele para que possamos ver o que existe, saber o que procurar, ganhar experiência, saber pelo que orar e saber o que pedir. Amém? Então, ficou evidente pela facilidade com que tudo aconteceu e por ter sido muito além de tudo o que eu poderia sonhar ou pedir, que aquele era o tempo de Deus, por isso aconteceu tão rápido e facilmente. E foi justamente quando comecei a viajar todas as semanas para ministrar, e foi tão fácil como aconteceu. Aleluia. Então, quando você ora por coisas a Deus que são desejos do seu coração, é importante permitir que o tempo de Deus prevaleça. Sabe? É importante descansar e deixar Deus fazer no tempo dele. Você não seja teimoso. Eu quero isso. E depois continue orando. Tipo, Senhor, abra as portas agora. Abra as portas agora. Você realmente precisa se render ao tempo de Deus. É isso que ele quer. E não podemos mudar nem manipular isso. Então, a maneira sábia de orar é apresentar esse pedido e saber que ele foi colocado em um arquivo e agora está começando a ser trabalhado no mundo espiritual. E será aquilo que você está pedindo e ainda mais. Porque Deus faz infinitamente mais do que poderíamos ousar pedir, pensar, sonhar ou imaginar. Aleluia? E o tempo de Deus é o melhor. Então, vai acontecer, mas vai acontecer no tempo de Deus, não no seu, no tempo de Deus. E esse será o melhor momento. Aleluia? Então, muitas vezes, quando você faz pedidos assim e eles ainda não aconteceram, as pessoas pensam que precisam acrescentar mais coisas, jejum, pensam, acho que Deus não me ouviu, talvez ele não tenha me ouvido, talvez eu precise fazer mais coisa para chamar a atenção dele. Você não precisa mais chamar a atenção dele, ele ouviu o pedido de oração. Já está sendo trabalhado, descanse. Agora é apenas uma questão do tempo de Deus. Amém? Então, agrada a Deus quando conseguimos viver com essa revelação em vez de ficar nos perguntando: será que Deus não vê tudo o que estou fazendo por ele? Será que ele não acha que eu mereço um lugar melhor para morar? Um marido ou uma esposa? Sabe? Podemos pensar assim e dizer: Senhor, será que não estou fazendo o suficiente? E acabamos perdendo tempo e agindo como bebês. Enquanto isso, talvez o governo do reino já esteja trabalhando nesse pedido de oração há meses ou até anos, e a porta vai se abrir. Talvez esteja prestes a se abrir.
Mas enquanto isso, estamos agindo de maneira tola e não agradando a Deus. "Ah, não sei se ele me ouviu." Sabe? Deus quer te recompensar. Ele recompensa aqueles que o buscam com dedicação e o servem. Então, primeiro de tudo, o que acabei de ensinar é algo que quero que vocês entendam. Isso não é para todo cristão. Isso é para cristãos que são rendidos, obedientes e que servem a Deus. Sim. Então, Deus quer que você saiba e tenha essa fé. Porque sirvo a Deus, porque sou obediente, sou rendido, Ele vai me recompensar, Ele quer me recompensar, Ele me ama muito. Então, esse é um princípio que Deus quer que você tenha. Você cuida dos assuntos de Deus e Ele cuida dos seus. Ele vai cuidar, Ele quer que você viva com essa fé. Se você vê todas essas outras pessoas vivendo o que parece ser uma vida abençoada, talvez na área financeira ou em alguma outra área, e vê que muitas delas nem sequer servem a Deus, você acha que é difícil para Deus abençoar você da mesma maneira que elas têm essas coisas? Deus faz chover sobre justos e injustos, certo? Você precisa ter confiança em quem você é em Cristo e enquanto Deus quer te recompensar e abençoar. É apenas uma questão do tempo dele, tá bom? Então, ele quer fazer isso. Foi como aconteceu comigo e com o meu apartamento. Eu pensei, tudo bem, ficarei satisfeita com algo simples, algo básico. Mas, no tempo de Deus, ele me deu muito mais. Então, você precisa pensar assim. Sim, está demorando mais, mas Deus tem algo muito mais abundante do que aquilo que estou desejando, que está a caminho. Espere só um pouco, porque Ele está fazendo algo durante essa espera, ou Ele está construindo algo precioso no seu coração. Ele está desenvolvendo a sua paciência, a sua confiança em Deus, a sua confiança nele e a sua humildade, sabe? Você está escolhendo obedecer sem reclamar. Talvez ainda não tenha muitas das coisas que deseja e esteja servindo a ele incansavelmente, mas permanece humilde. Você diz: Não preciso de nada além de Jesus, não tenho direito a nada. Você escolhe crer nisso, escolhe falar apenas palavras como essas em vez de reclamar. Ele está desenvolvendo humildade em você. E ele está fazendo com que, quando abençoar você, você valorize muito mais. Quanto maior a espera, mais você vai valorizar. Então, Deus quer que essa bênção continue abençoando você diariamente, em vez de você achar que tem direito a ela e não valorizar aquilo que possui. Ele é tão bom, apenas confie nele. Amém? Aleluia. Então, agora quero ensinar outro aspecto da oração, que é orar pelo avivamento. Orar pelo ministério do qual você faz parte. Até agora, tenho ensinado principalmente sobre orações relacionadas às necessidades pessoais. Agora estou ensinando esse tipo de oração. Eu compartilhei recentemente nesta série que é vinho velho pensar que, se todos clamarmos, talvez então Deus decida se manifestar com poder. Mas Deus quer agir com poder, curar o seu povo e libertar as pessoas muito mais do que você, então não precisamos convencê-lo clamando. Não é que você precise clamar, mas ele tem os seus caminhos, como eu expliquei, ele unge um servo de Deus. As pessoas oram pelo avivamento, sabe? Como em Mateus 9:38, orem ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse está dizendo para orarmos em alinhamento com os caminhos de Deus. Não ore apenas pelo avivamento. Ore para que Deus levante um servo de Deus como Moisés, um servo de Deus que possa ser como o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo. Ore para que Deus unja alguém com um coração puro e humilde que carregue o poder de Deus e seja um líder no corpo de Cristo para ajudar a capacitar outros cristãos. Amém? Então, esse é o caminho de Deus. Ele unge, ele ouve as orações. Meu pai espiritual, profeta Jordeve, profetizou que Deus ouviu as orações dos Estados Unidos pelo avivamento e respondeu. Ele trouxe avivamento agora e Deus está levantando apóstolos e profetas. Ele está levantando esses servos de Deus, esses apóstolos e profetas, colocando unção neles e agindo por meio deles para estarem à frente deste avivamento e liderarem este avivamento.
Então, quando existe um servo de Deus ungido presente, como na igreja, não precisamos dizer: Senhor, por favor, cure as pessoas hoje. Por favor, liberte as pessoas hoje. Por favor, manifeste-se hoje, Senhor. Não precisamos fazer isso. Ele vai se manifestar com poder quando houver um servo de Deus ungido presente. Aquilo em que você precisa se concentrar é na fé. É rejeitando as mentiras do diabo e chegando com expectativa e fé para receber. Chegando com fé, eu sei que o seu poder estará aqui, Senhor, e eu estou pronto para recebê-lo. Em vez de, manifeste-se, por favor, Deus. Por favor, toque em mim. Orações vazias de fé, certo? Agora que aprendemos isso, vou ensinar a maneira correta de orar. Primeiro, digamos que existe uma igreja que não esteja experimentando o poder de Deus. Então, enquanto oram pelo avivamento, podem pedir avivamento a Deus, mas a maneira correta de orar é pedir que Deus envie trabalhadores para a colheita. Então, a maneira correta de orar é pedir que Deus levante um servo de Deus ungido para ir libertá-los, para agir por meio desse servo de Deus e libertá-los, sabe? E se as pessoas orassem assim, Deus abriria os olhos delas para enxergarem onde ele já levantou servos de Deus, e elas poderiam recebê-los, em vez de ignorarem os caminhos de Deus e ignorarem aquela passagem que diz para orarmos para que Deus envie trabalhadores para a colheita. Em vez disso, dizem: Deus, apareça do céu agora e me cure, sabe? Orações focadas apenas em si mesmas. E isso não vai ajudar os seus olhos a se abrirem para enxergar onde Deus está agindo com poder e como ele pode curar e libertar você agora. Amém? Estou apenas ensinando. Isso não se aplica tanto a vocês porque somos uma igreja viva. Amém? Com a unção. Mas estou ensinando como Deus quer que os cristãos que ainda não estão experimentando o avivamento orem para que estejam prontos, para que o coração deles estejam preparados para receber quando Deus tiver respondido à oração e levantado um servo de Deus ungido. Amém? Aleluia. Então, agora quero compartilhar para você como vocês devem orar para que este avivamento cresça. Como devem orar por cada culto de domingo, pelas conferências, Incendeie e pelos eventos do Avivamento é Agora. Então, quando vocês oram, as suas orações preparam os campos no mundo espiritual. Diz em 2 Crônicas 7,14: Então, se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, se eles se humilharem, orarem, buscarem a minha presença e abandonarem os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e restaurei a sua terra. Então, quando diz restaurarei a sua terra, ele está falando sobre o campo no mundo espiritual. E esse é o poder das suas orações. Quando você ora por um culto, pelo crescimento do avivamento, pelos cultos de avivamentos e pelas conferências. Quando você ora, tipo, quando você está orando, que mais olhos se abram. Que mais pessoas venham, que nada impeça as pessoas de vir e receber. Quando elas vierem, que recebam tudo o que o Senhor tem para elas. Primeiramente, é assim que você deve orar. E quando você ora dessa maneira, as suas orações têm poder para ajudar as pessoas a receberem. É como se você mesmo fosse uma semente que pode se multiplicar. Tipo, você é uma semente. Meus olhos foram abertos e eu estou recebendo esta unção, estou recebendo este avivamento, recebi cura e libertação. E eu quero que aquilo que Deus fez em mim seja reproduzido, duplicado e aumentado. Então você ora para que outros cristãos também recebam. Então, quando você tem esse coração pelas pessoas e ora por elas, isso as ajuda no mundo espiritual. Ajuda os olhos delas se abrirem. Ajuda o coração delas a conseguir receber. Está preparando os campos para poderem receber. Amém? Então, não é como se fosse: Senhor, o que quero dizer é que não deveria ser: Senhor, certifique-se de agir por meio do seu servo. Manifeste-se por meio do seu servo, Deus. Não. Derrame mais unção sobre o seu servo, Deus.
Faça milagres, Deus. Não, Deus já vai fazer isso, sabe? Pelo que venho compartilhando nesta mensagem, foi por isso que compartilhei isso, porque quando Deus unge um servo de Deus, ele age por meio desse servo de Deus, sem que precisemos orar. Manifeste-se, Deus. A unção já está ali. Amém? Então, as orações que vocês devem fazer são orações que preparam o campo, que preparam as pessoas para receber. Preparam os corações, amém? E também é assim que você pode ajudar a si mesmo a receber mais, orando. Em vez de orar, Senhor, manifeste-se por meio da apóstola Catherine hoje, por favor, sabe? Cure e liberte o seu povo hoje, por favor. Em vez disso, você ora, Senhor, não quero me distrair com nada. Quero que o Senhor faça a sua vontade. Eu creio que o Senhor vai se manifestar hoje. Creio que vai trazer cura e liberdade. Existem milagres de que preciso na minha vida e eu creio que vou recebê-los quando eu vier. Eu venho com humildade, Senhor. Venho com fé como de uma criança, que a sua vontade seja feita. Não quero perder nada do que o Senhor tem para mim. Então, você ora dessa maneira que prepara o seu coração, o campo do seu coração. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, você vê, não precisamos nos esforçar para que a unção e o poder de Deus venham e para que milagres aconteçam. Aquilo em que precisamos nos concentrar é garantir que nossos corações estejam preparados e orar para que os olhos das pessoas se abram para que consigam receber aquilo que Deus certamente vai liberar. Amém? Aleluia. E também você deve orar para que outras pessoas venham. Venham e recebam. Senhor, traga mais pessoas para a igreja. Vocês devem fazer essas orações. Mas, às vezes, com essas orações, assim como com a oração por provisão, quando você precisa de provisão, existem orações por provisão para si mesmo ou por pessoas virem à igreja em que você precisa agir e não apenas orar. Você precisa bater na porta. Como no exemplo que dei sobre provisão, você deve orar. Eu recebo aquela declaração sobre as minhas finanças, sobre portas se abrirem para um emprego, por exemplo, que foi liberada na minha igreja por meio da apóstola Catherine, por exemplo, para todos vocês aqui. Eu recebo isso e creio. Creio que essa unção tocou a minha vida e que portas vão se abrir no mundo espiritual e que o favor está sobre mim. Isso foi liberado para mim. Obrigado, Senhor. É assim que você ora, em vez de Senhor, abre a porta. Isso foi liberado sobre você no domingo, na quarta-feira, na transmissão ao vivo ou na conferência. Mas então você também precisa bater na porta, você precisa procurar um emprego. Ninguém simplesmente vai ligar para você do nada e dizer: Eu gostaria de te dar um trabalho. Isso não vai acontecer, você precisa bater na porta. Peçam, busquem, batam e a porta será aberta para vocês. Vocês encontrarão. Aleluia. Então, esse é o mesmo princípio que se aplica a orar para que as pessoas venham à igreja. Você precisa convidá-las. Ore, entre em contato com elas e compartilhe nas suas redes sociais. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então agora vou ensinar como orar pelos seus filhos. Aqueles de vocês que têm filhos ou familiares que não creem em Jesus, ou que pelo menos não estão recebendo Jesus em sua plenitude. Tenho ensinado muitas pessoas que têm filhos, já fiz muitos ensinamentos sobre como caminhar em autoridade. Deus nos deu domínio para caminharmos em autoridade, mas quero ensinar realmente como fazer orações espirituais pelos seus filhos. Então, quando se trata dos seus próprios filhos, essa é uma área que faz parte do seu domínio espiritual. Então, se os seus filhos frequentam a mesma igreja que você, existem momentos em que Deus pode direcionar você a caminhar nessa autoridade, ordenar que um demônio saia e declarar coisas
sobre os seus filhos. Mas a principal maneira como Deus quer que você ore espiritualmente é tendo este entendimento que enquanto os seus filhos estão com você em casa enquanto você assiste na igreja, essa unção aqui, a unção que é liberada, está vindo sobre eles. Então, por exemplo, quando eu estou orando por todos aqui, não é como se eu estivesse orando apenas pelos adultos e depois vocês, adultos, precisassem ir orar pelos seus filhos. Porque eu não orei por eles, eu não liberei a unção sobre eles. Não! Essa unção está vindo sobre todos que estão aqui, amém? As declarações, as ordens no mundo espiritual, aleluia. Então, a maneira espiritual de orar pelos filhos é, por exemplo, depois do domingo, talvez você veja que seu filho está enfrentando um problema em alguma área, talvez uma enfermidade. Esta unção que foi liberada sobre a minha vida, que foi liberada sobre o meu filho no domingo passado, aquelas palavras que foram declaradas precisam se cumprir no meu filho. Aquela cura que foi liberada precisa acontecer, precisa se manifestar no meu filho. Porque eu fiz as coisas de acordo com os caminhos de Deus. Me posicionei a mim e ao meu filho onde a unção está sendo liberada. E essa unção veio sobre o meu filho. Ela não passou por cima do meu filho, essa unção veio sobre o meu filho. Então, esses milagres precisam acontecer. A cura precisa acontecer, sabe? Deus quer ver você tendo essa fé no poder dele, nos caminhos dele e confiando nele. Amém? E a maneira de orar por familiares que não conhecem Jesus ou não estão interessados no Jesus se manifestando com poder neste avivamento é orar assim: que esta unção que estou recebendo seja liberada sobre o meu filho, que ela se estenda ao meu filho, ou não apenas um filho, que ela se estenda ao meu familiar. Ou podemos estar falando sobre filhos adultos, que ela se estenda ao meu filho adulto. Que esta unção seja liberada sobre eles, que esta unção que recebi toque neles. Que este poder de Deus que está fluindo na minha vida toque neles. Que opere na vida deles, que o poder de Deus opere na vida deles, toque a vida deles, que os olhos deles se abram, que a cura aconteça, que a liberdade aconteça. Sabe? Essa é a maneira espiritual de orar. Com essa fé e entendimento de quão poderosa é a unção que você está recebendo que realmente está vindo sobre a sua vida. É como se você estivesse reconhecendo a fonte, em vez de negligenciar e se esquecer da fonte, tipo, o poder de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida. Então, Deus não quer que você se esqueça disso e simplesmente haja de maneira religiosa quando se trata do seu familiar, fazendo orações religiosas por ele, sabe? Este poder de Deus é muito poderoso e Deus ama você. Tudo aquilo que você ama, você se importa, ele ama. E essas pessoas são filhos dele. Ele ama essas pessoas mais do que você as ama. Cuide dos negócios de Deus e ele cuidará dos seus, os assuntos do seu coração. O seu coração sofre por esses familiares. Deus se importa com aquilo que importa para você. Então, a sua obediência é poderosa. Então, aquilo que você está fazendo para receber a unção é muito poderoso para tocar os seus familiares e também os seus amigos. Aleluia. E quero contar a vocês uma verdade espiritual muito poderosa que Deus me revelou. Sabe, ao orar, você pode descansar e saber que Deus está trabalhando no tempo dele. As pessoas têm livre-arbítrio, então talvez você não veja uma mudança já no dia seguinte. Mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E ele é tão maravilhoso, sabe? Ele sabe o que fazer. Talvez um familiar seja muito resistente ao poder de Deus agindo e expulsando demônios. Talvez seja resistente a uma mulher pregando ou sendo pastora. Então, talvez creia em Deus, mas não leve Deus tão a sério e seja muito resistente à sua pastora, à sua apóstola e àquilo que você crê sobre o poder de Deus. São resistentes. Bom, Deus sabe como agir, como conduzir essa pessoa aos poucos à plenitude dele.
no tempo dela e sem ir contra a vontade dela. Enquanto você faz essa oração, ele pode enviar alguém que é cristão, mas que talvez não faça parte da sua igreja, desta igreja. E talvez essa pessoa nem saiba tanto sobre o avivamento e tudo mais, mas está em chamas por Jesus e experimentou transformação em Jesus, liberdade. E então Deus envia essa pessoa para conversar com seu familiar e elas se encontram. E eles se encontram em algum lugar. Essa pessoa encontra seu familiar. E Deus usa essa pessoa aleatória que você nem conhece, que é apenas um cristão em algum lugar do mundo. E seu familiar consegue receber por meio dela. E de repente, muitas sementes são plantadas. E ele começa a mudar. E com o passar do tempo, Deus aproxima cada vez mais. E ele fica mais aberto para receber mais da plenitude de Jesus. Deus é tão maravilhoso, ele está trabalhando nos bastidores. Esta unção é poderosa, você precisa confiar no poder dele para tocar seus familiares e seus amigos. Descanse no tempo dele e descanse nos caminhos perfeitos dele. Amém? Aleluia! 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 Então agora já passei por. Quero esclarecer mais uma coisa. Outra maneira de orar é caminhar em autoridade e domínio quando se trata do seu território espiritual e do tempo de Deus. Então, isso se parece com como compartilhei recentemente, acho que no domingo passado. Alguém no seu trabalho ou alguém que você conhece começa a se abrir com você e precisa de liberdade. Então, você começa a compartilhar seu testemunho, por exemplo, e Deus direciona você, porque a pessoa está aberta. Nós não forçamos as pessoas. Não batemos com a Bíblia na cabeça delas, amém? Porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E Deus é gentil, precisamos ser como Deus para sermos atraentes, agir no tempo de Deus, plantar sementes e não tentar plantar a semente e fazer a colheita ao mesmo tempo só porque queremos, amém? Então, às vezes, você vai seguir a direção do Espírito Santo, alguém se abre, você compartilha o seu testemunho e a pessoa diz: Eu quero essa liberdade. Então, Deus direciona você a ordenar que um demônio saia dela. Então, esse é o momento em que você realmente usa a sua própria autoridade. Eu ordeno que esse demônio saia. Em vez de fazer uma oração como: Que esta unção que estou recebendo seja agora liberada sobre você. Esse seria um momento em que você não faria isso, você caminharia na sua própria autoridade. Aleluia. Você caminha na sua própria autoridade. Este demônio precisa sair. Mas na maior parte do tempo, nas orações, você reconhece que não precisa fazer todas essas declarações diferentes. Você simplesmente se lembra daquilo que recebeu. Agradece a Deus por isso e descansa no tempo dele para a manifestação completa. Essa é a maior parte das orações. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Então, até agora, ao ensinar sobre oração nesta série e sobre diferentes tipos de oração, ensinei como orar ao fazer pedidos quando você precisa de milagres. Ensinei como apresentar os desejos do seu coração. Foi isso que ensinei hoje. E ensinei como os servos de Deus oram. E agora ensinei como orar enquanto você caminha na sua autoridade, no seu próprio domínio espiritual, no seu território espiritual. Amém? Então, esses são os diferentes tipos de oração que tenho ensinado. Amém? E o último tipo de oração sobre o qual vou falar brevemente, pois tenho ensinamentos mais longos sobre isso, mas quero que vocês tenham uma visão geral completa da oração nesta série. O último tipo de oração é oração de comunhão com Deus. Isso é intimidade e amizade com Deus. Então, não são pedidos, é comunicação e intimidade. E uma grande parte disso é simplesmente se lembrar de que Deus está sempre com você e convidá-lo a estar com você em todos os momentos. Estar consciente de que ele está aqui e incluí-lo em todos os lugares. Na sua mente, no coração e às vezes nas suas palavras.
Digo às vezes porque muitas vezes você estará com outras pessoas, estará em um lugar público, mas ainda pode ter intimidade com Deus. Esse tipo de oração em comunhão com Deus não deve ficar limitado apenas ao momento em que você está no seu quarto. Deve acontecer em todos os lugares. O tempo todo, o Espírito Santo nunca te deixa, amém? Aleluia. Então, grande parte da sua oração de comunhão com Deus, do seu tempo de oração em comunhão com Deus, será gratidão. Aleluia. Então, uma grande parte do seu tempo de oração, da sua comunhão e intimidade, será simplesmente gratidão. Foi por isso que Deus realmente quis que vocês tivessem esta série e aprendessem sobre oração. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não sei como orar, e acham que não estou orando o suficiente porque estou ficando sem coisas para dizer. Mas espero que vocês tenham aprendido ao longo desta série é que não deveriam ter uma quantidade enorme de palavras. Vocês não deveriam ter milhões de pedidos. Porque ele ouve você naquela única vez em que você faz o pedido e depois disso você agradece ele e se lembra: Ah, Deus está trabalhando nisso. Ele enviou o governo do seu reino para trabalhar nisso. Estou animado. Uau! Deus é tão bom, como ele me ama, como ele ouviu o meu pedido e está trabalhando nisso. Amém? Então, imagine como você poderia ficar pedindo coisas todos os dias, milhões de coisas todos os dias. Nem consigo imaginar como seria tudo isso, certo? Então, Deus quer tirar você dessa ideia de que a oração tem a ver com o desempenho ritual, a quantidade de palavras que você diz ou a intensidade com que diz essas palavras. Sabe, ele quer tirar você disso e fazer você entender que se trata de caminhar com ele, caminhar em intimidade com ele, o que significa caminhar em fé. Caminhar em fé. Não é em religião, em rituais, mas caminhar em fé, caminhar em gratidão. Então, a maior parte das minhas orações de comunhão com Deus, da minha intimidade e comunhão com Ele, é agradecer a Deus. Não há muito mais para dizer. Já pedi aquilo do que preciso e sei que Ele está cuidando de tudo. Amém? Diz em Mateus 6:25. Eles não plantam, não colhem, nem armazenam comida em celeiros, pois o Pai Celestial de vocês os alimentam. E vocês não são muito mais valiosos para Ele do que eles? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem guardam comida em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. E será que vocês não valem muito mais para Ele do que elas? Todas as suas preocupações podem acrescentar um único momento à vida de vocês? Todas as suas orações cheias de preocupação podem acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que se preocupar com as roupas? Olhem para os lírios do campo e como eles crescem. Eles não trabalham nem fazem suas próprias roupas. Mesmo assim, Salomão, em toda a sua glória, não se vestia tão bem quanto eles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores do campo, que estão aqui hoje e amanhã são lançadas ao fogo, certamente cuidará de vocês. Por que vocês têm tão pouca fé? Então não se preocupe com essas coisas dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas dominam os pensamentos dos que não creem, mas o Pai Celestial de vocês já conhece todas as suas necessidades. Busquem o reino de Deus acima de todas as coisas e vivam em justiça, e Ele dará a vocês tudo o que vocês precisam. Então, busquem o reino de Deus, levem a sério a obra de Deus, contribuem para a obra de Deus, semeiem na obra de Deus, sejam capacitados para serem guerreiros melhores de Deus no exército do avivamento. Concentrem-se em ser capacitados e em receber os ensinamentos. Isso é buscar primeiro o reino de Deus, e a justiça dele significa o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo. Humildade, altruísmo, domínio próprio, paciência, paz, generosidade. Amém? Ter fé, fé como a de criança. Essa é a justiça, então busquem isso e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa passagem nos mostra que fazer orações religiosas longas e pedir as mesmas coisas repetidamente não é o que libera para você aquilo que você precisa e os desejos do coração. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e entender que Deus sabe do que vocês precisam antes mesmo que peçam. Se vocês cuidarem dos negócios de Deus, certamente Deus cuidará dos seus. Se você está contribuindo para a obra de Deus, o governo do reino vê você como alguém que pertence a ele. Deus vê, este é meu servo, preciso dar a ele tudo o que ele precisa, recompensá-lo e demonstrar o meu favor sobre a vida dele de todas as maneiras, da área espiritual à física, para que ele seja mais atraente espiritualmente para todas as pessoas no mundo. Assim, mais pessoas vão querer seguir Jesus porque veem
como eu o abençoei, em todas as áreas da vida. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então chega de perder tempo com religião. É hora de colocar as mãos à obras, fazer a obra de Deus e bater as portas. Busquem primeiro o reino de Deus, entreguem tudo a Jesus. Entreguem tudo o que ele colocou nas mãos de vocês, as sementes, as finanças, as habilidades que ele deu a nós, o tempo que ele deu. E busquem primeiro o reino de Deus, contribuindo para a obra dele. Amém. Aleluia. Chega de perder tempo. Não há mais tempo para perder. É hora de viver espiritualmente, viver pela fé, de uma maneira que agrada a Deus para que possamos ser eficazes para o reino de Deus. Amém? Aleluia!